Olá, o nosso papo de hoje no Histórias de Teresópolis é com uma escritora, autora de várias histórias e que está organizando, junto com o Centro Cultural Felso Proarte e o seu Instituto Ama Leitura, a FLICT. Olá, bem-vinda, Ana Maria de Andrade. Um prazer receber você na TV Diário e bom saber desse evento e certamente que você tem várias novidades sobre isso. Diga lá como é que está a expectativa para esse evento que acontece agora entre os dias 11 e 14 de setembro. Olá, Vanderlei. Primeiro, eu sempre agradeço essa oportunidade que você dá, esse espaço da gente falar aqui sobre os eventos culturais, e fazer a divulgação tão importante. E, pois é, estamos aí agora no ritmo da FLICT, chegando pertinho, é um ritmo bem acelerado, é um evento que nasceu de uma ideia de reunir todos os artistas, escritores, autores que se dedicam à literatura para a criança, literatura para a juventude, para as crianças e para os jovens, e reunir todas essas pessoas em prol do livro, da literatura. E então nasceu a FLICT. Esse nome é uma inspiração no livro do Ziraldo Flicts, e é Feira do Livro e da Cultura de Teresópolis. E nasceu da parceria do Instituto Ama Leitura com o Centro Cultural Felso Proarte. Então, nós estamos organizando 4 dias de evento, onde vão acontecer mesas literárias, rodas de conversa, contações de história, apresentações teatrais, musicais para as crianças. Vamos ter também o espaço de livraria, com a venda de livros, espaço do educador, do ilustrador, fazendo performance. Então, vão ser 4 dias assim, de festa, a festa do livro e da literatura para a infância e juventude de Teresópolis. E as crianças convidadas para esse evento, já ainda tem vaga? Ainda está... Como é que está isso? As escolas estão participando, então, particulares, escolas da rede? Assim, na verdade, foi uma surpresa, Vanderlei? Primeiro, a adesão. Nós tivemos aí mais de 50 artistas participando. Temos vários talentos aqui de Teresópolis que me surpreenderam, porque eu não conhecia, não conhecia muitos deles. E, no entanto, quando eles souberam da FLICT, eles também procuraram, querendo participar, isso é muito bom. E quando nós abrimos o agendamento, o período de agendamento para as escolas, também foi uma grande surpresa, porque em 4, 5 dias os ingressos se esgotaram. Como nós temos a preocupação com o bem-estar, a segurança das crianças, dos jovens e de todos que participarem da FLICT, o público tem um limite de lotação dos espaços. E aí, infelizmente, nós não estamos conseguindo atender todos os pedidos de ingressos. Isso já liga aí um sinalzinho de alerta que para o próximo evento, que se Deus quiser vai acontecer, certamente. Não vai ser o primeiro e o último, será o primeiro de muitos outros, nós vamos ter que aumentar o número de dias para que a gente possa atender todas as escolas. Então, isso é muito bom, porque só comprova que as pessoas, às vezes, não frequentam, não vão a eventos, não porque não querem, mas, às vezes, pela falta deles. E quando a gente oferece um evento bom, que é voltado para esse público mesmo, das crianças, dos jovens, houve uma procura assim, tão grande. Então, isso deixa a gente também muito feliz, por a gente poder realizar algo assim para a cidade. Com o público você vai lidar bem. Agora, e a questão dos autores convidados, os autores que vão participar desse evento? Certamente, você já conhece a realidade de outras cidades, já viveu em outra cidade, você é de... Eu sou do Rio. Você é do Rio de Janeiro. Bom, é Rio capital, a realidade é outra, mas no interior... não é muito comum você ter essa gama, essa quantidade enorme de pessoas ligadas com a cultura e principalmente ligadas com a literatura. É verdade. A gente vê, quando tem um evento desse, como você encontra autores, encontra escritores e até com bons trabalhos. Talvez pela proximidade de Teresópolis com o Rio, você tem convivendo aqui com a gente, muita gente importante da literatura, muita gente famosa, É uma cidade que Teresópolis foi cidade de berço, praticamente da poesia no Brasil.
é a cidade do Lagário Mariano, é a cidade do Manuel Bandeira, né? Do Aldemar Tavares, de tantos outros, Bastos Tigres, né? Outros também que eram do Rio, que estavam vindo sempre por aqui, porque se apaixonavam pela cidade. Mas o que a gente percebe hoje é que existe um movimento de literatura forte na cidade e também da literatura infantil, que não é muito comum. Essa coisa surgiu meio que de uns 10 anos, um pouquinho mais que isso, para cá, né? De você ter autores de renome, né, morando na cidade e interagindo com a cidade. Sempre foi uma cidade de pessoas famosas, de artistas, mas que não interagiam muito com as escolas, com o poder público, com os espaços que existem na cidade. E a gente vê agora essas pessoas interagindo, né? O seu trabalho mesmo, você começa, vem com uma leitura, você começa a produzir algumas coisas para as escolas ou para o público de Teresópolis, né? Está aí o Cidade de Teresa, seu carro-chefe, eu acredito. Você escreveu outros livros também com relação a Teresa, com relação a Teresópolis, mas esse é o mais emblemático. Aí você tem aí, sem querer, sem citar, mas citando dois aqui, a Andréa Viviana, por exemplo, que é uma autora também de sucesso, que mora entre a gente e lida bem com a gente, é da academia também, né? Você tem a Flávia Savari, que é uma referência na literatura infantil, né? E aí essas pessoas estão aqui no meio da gente, né? Isso é um aprendizado também, né? Como verdade. É que é conviver com isso, né? Nós tínhamos também, ela infelizmente faleceu, Lília Cipriano, né? Lília Cipriano é uma autora famosíssima e sempre morou aqui em Teresópolis, né? Então, eu acredito, né, Vanderlei, que isso também é um movimento pós-pandemia. Eu senti essa diferença, né? Pós-pandemia, muitas pessoas também vieram do Rio para cá, né? E criaram um certo movimento também um pouquinho diferente. E aí passaram também a ter mais contato com as escolas. Eu acho que a questão da gente se afastar, né, um pouco durante a pandemia, isso todo mundo sentiu essa falta, e no retorno, né, houve também essa procura do presencial, de estar mais próximo, né, de você se sentir ali abraçado. E isso é muito bom, né, porque eu já vim, né, do Rio há 21, quase 22 anos, que eu moro aqui em Teresópolis, e eu estava lançando o meu primeiro livro na época, né? E aí essa visitação das escolas é que veio a vontade de fazer o projeto o Ama Leitura, né? Que se desdobrou agora em Instituto Ama Leitura e agora se fortaleceu com essa parceria com o Centro Cultural FES-ProArte. E o Instituto Ama Leitura, como é que ele funciona? Ele tem, claro, está participando desse evento, iniciando esse Aflict, mas no seu dia a dia, desde quando ele foi criado, qual é a função dele, como ele reage, ele lida com os alunos, com as crianças em Teresópolis? Então, o Instituto ele tem, né, como objetivo a formação de mediadores de leitura, contadores de história, né? Foi assim que eu iniciei com o curso, né, o Ama Leitura, que ele até hoje, né, ele permanece. Dando oficinas também para autores. Fazendo oficinas, né, para estudantes do curso normal, estudantes de pedagogia. Existe agora um certo interesse por estudantes de psicologia também, né, por essa área, o que é muito interessante. E, a partir do curso, eles aplicam esses conhecimentos nas escolas onde eles fazem o estágio ou onde eles desenvolvem qualquer projeto relacionado ao estudo deles, né? Então, isso faz com que eles multipliquem, né, o conhecimento acerca da literatura infanto-juvenil, não só na teoria, mas na prática também, né? Contando história, desenvolvendo projetos de leitura, e isso vai fortalecendo também dentro das escolas essa prática. E então o projeto Ama Leitura, ele veio, né, de um desejo meu particular, mas agora ele é vinculado à minha empresa, né, que eu e o meu marido, nós temos uma empresa, a ICQL Química, e é um projeto de responsabilidade social da nossa empresa. Então, a mantenedora do Instituto Ama Leitura é a ICQL Química, né? Então, todas as ações que estão ligadas a ele, né, tem esse apoio, né, esse suporte da nossa empresa. Então, assim, assim, até um convite aí a todos os empresários, né, que façam responsabilidade social. Nós somos uma empresa amiga da criança, reconhecidas pela Fundação Abrinq, né, e é muito bom você reverter, né, esse valor que existem, né, leis que permitem isso, que a gente reverta, né, o valor de impostos e tudo para projetos culturais, projetos educacionais, né, em prol da criança e do adolescente.
E no Alma Leitura você tem também oficinas para escritores. Por enquanto, ainda não, assim, para... Mas é também uma ambição Mas necessária, né? é Muita gente querendo escrever pedido. e não tem a dinâmica ainda Isso, da escrita. é um pedido. Sabe escrever? Tem Muitas qualidade de texto? pessoas me procuram pedindo orientação, né? Que tipo de editora podem procurar, fazer uma revisão, né? Ler o seu texto, né? Ouvir uma opinião, em que podem, né? Talvez aperfeiçoar um pouquinho. Então, um curso, acho que também, né? De escrita criativa, né? Um curso que pega essa linha, né? De edição, né? Como você editar um livro, como você formatar bem um livro. Isso tudo também faz parte, né? Dessa capacitação que foi oferecida no seminário. Nós fizemos um seminário, né, no mês de abril, o seminário Alma Leitura, em que veio, né, um editor, o José Prado, o ilustrador Marcelo Pimentel, a Cristina Vilaça, escritora, Simone Mota, também escritora, e que todas as palestras, né, os workshops foram nesse sentido. Né? Está rendendo frutos dessa oficina? Eu diria que Afflict já é resultado. Já é um fruto do você seminário com esses Alma autores, Leitura. né? Foram 60 escolas, 60 professores que participaram do seminário, né? E aí gerou o prêmio Alma Leitura. Desses 60 professores, né? Eles foram convidados a participar do prêmio Alma Leitura, que é um prêmio que pretende reconhecer projetos de leitura nas escolas. Então, as escolas que estão desenvolvendo projetos de leitura esse ano e que desejaram se inscreveram. No final do ano nós vamos ter uma avaliação e a premiação será o ano que vem, no próximo seminário. Né? Então, quer dizer, já teve frutos, né? Já vimos aí frutos muito bons. Né? E essa movimentação numa direção, ela vai alimentando uma vontade de público para os novos eventos, não só para essa oficina, Exato. repetir esse seminário, mas de repente a Afflict do ano que vem, que certamente vai ser superior à desse ano, porque essa é uma tudo primeira, uma semente, né? A primeira ali vai aprendendo uma manha, exato, né? Como colocar para funcionar, que vai né? funcionar, algumas coisas que você tem uma expectativa melhorar. muito grande não vai dar o retorno que você esperava, outras que você nem contava Exato. que aquilo seria um sucesso e aquilo que foi o must, né? Que foi a cereja do bolo do evento, né? Então isso é muito importante, fazer o primeiro, né? Porque o perfeito ele não existe, né? O perfeito é o feito, né? Porque você ficar sempre sonhando com uma coisa maravilhosa, sempre na imaginação, e não provocar para que aquilo aconteça, acaba não sendo não é um perfeito, né? Então a gente tem que fazer mesmo, fazer errando, fazer tentando, né? Para que o perfeito vai ser talvez o que você vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto, que aquilo vira uma coisa como foi, né? Outros municípios que insistiram, né? Não fizeram só aquele primeiro, porque não ficou tão bom. Imagina se hoje as feiras de sucesso, elas começaram bem modestazinhas, cheias de falhas, né? Não era aquilo que a expectativa não era para aquilo só, né? Queria mais, né? É importante. E a questão de falar de Teresópolis, da história de Teresópolis para as crianças. A gente precisa também falar um pouquinho sobre isso. Mas, Ana, falamos antes sobre essa questão da história de Teresópolis, da literatura infantil para criança. Nós temos aqui vários autores de Teresópolis, autores que contaram a história de Teresópolis, mas a história, um texto adulto, os pesquisadores que nós tivemos ao longo de todo esse tempo, mas só recentemente a gente teve aquele que debruçasse para criar histórias que agradassem os olhos das crianças, né? Porque são os novos historiadores, né? Aqueles que vão multiplicar o conhecimento que a gente tem desse tempo presente são as crianças. E como é que é isso? E você não fez só um, não. Eu falo de Cidade de Teresa, que é o seu livro assim, que é mais conhecido, você trabalhou mais ele, mas você tem outros livros também. Diz para a gente aí desse seu trabalho com a literatura infantil sobre a história de Teresópolis. Isso, né, Vanderlei? Também foi fruto, né, das visitas que eu fazia às escolas, quando eu percebia que as crianças não conheciam a história da cidade. Não sabiam quem era a Imperatriz Teresa Cristina, não sabiam exatamente, né, como a cidade, né, havia se formado. E aí tive essa vontade, né, de escrever A Cidade Teresa. Foi um livro que eu tive a felicidade de ter depois através da Secretaria de Cultura, né, na época a Cléo, nossa secretária, né, ela levou ao Consulado Geral da Itália, no Rio de Janeiro,
e lá eles patrocinaram, né, 10.000 exemplares do Fiz livro, matéria sobre isso no jornal. bilíngue, né, português Parabéns. e italiano, e foi distribuído para as escolas aqui da rede. Aquilo deu um charme para aquele lançamento, para aquela ideia, Sim. né? Aquilo coroou de sucesso esse livro especificamente. Mas Sim. você escreveu outros livros também voltados para a história de Teresópolis. Foi maravilhoso. E aí, a partir, né, da cidade de Teresa, eu escrevi A Fazenda do Paquequer, que conta a história, né, dos colonos imigrantes. Cita um pouquinho de Jorge March. Um pouquinho de Jorge March e os início. colonos, né, que na época já viviam aqui, né, mas a partir da fazenda modelo dele, né, do Jorge March, que a cidade, né, se desenvolveu. E aí veio essa ideia, né, eu já no Centro Cultural da FES ProArte, o Festival Poeterê, que já é um festival tradicional, né, da ProArte, e eles queriam, né, fazer uma releitura da lenda do Poeterê, que dá o nome ao festival, né? O Poeterê, ele é um indígena, que ele tinha uma cor azul, porque ele tinha pegado a flor da amoreira sem permissão, né? E ele ficou com a pele azul. E por causa disso ele tinha muita vergonha e vivia dentro de um sino, né? A lenda contava isso. E aí eu recebi esse convite, né, de reescrever essa lenda. E aí eu pude desenvolver mais a história, né? Eu trouxe inclusive esse exemplar aqui para você, né, de ótimo. presente. E aí eu vou contar uma surpresinha da FLICT, que todas as escolas que forem visitar a FLICT, né, que fizeram a sua inscrição, retiraram os seus ingressos, que é tudo gratuito, né? Isso é importante a gente falar, né, Vanderlei, que não foi dito. O pagamento né? Todas as atividades ideia, né? São gratuitas, e as escolas receberão um kit do livro A Lenda do Poeterê, e vai ser uma doação, um patrocínio do Grupo da FEL, que é uma empresa aqui de Teresópolis também, né? Guilherme. Muito reconhecido, Felipe Coelho, presidente da CIAT. Os irmãos e o pai Guilherme. Isso, os irmãos, irmãos, o pai. Exato. E aí ele logo, né, abraçou a ideia, né, da gente doar esses livros para as crianças. E aí não foi possível doar para cada criança, né? A ideia inicial é que a gente conseguisse dar um para cada criança, mas vamos dar um kit para cada escola, para que depois as escolas possam trabalhar, porque o livro resgata, né, um pouco também dessa questão, né, dos povos originários, os indígenas que passaram aqui pela região da Serra dos Órgãos. Então, também é mais um trabalho que eu tenho que fala sobre a história de Teresópolis, né, que os professores com certeza vão poder desenvolver grandes trabalhos. Embora seja uma história específica da questão dos povos indígenas, mas nós temos aqui, em função do bairro Grande Guarani, do romance da de Alencar, o Guarani, tem assim uma pegada também nessa questão indígena, né? Então você tem uma motivação a mais, né, para falar. Imagino que eu acho que das lendas com as lendas que encantaram tanta gente, né? A questão mesmo do bairro temático para a questão indígena, que é a Granja Guarani, com as alamedas, né, com nomes indígenas, as árvores, né? Então isso é muito interessante. A criança cria uma avidez dessa informação, né? Então é muito oportuno esse livro chegar às pessoas. E até assim, talvez também desfazer, né, umas certas informações que as pessoas têm dúvida, né, a respeito, se viveram indígenas, se não viveram. Então, quer dizer, é uma fonte também, né, é um estímulo para pesquisar, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Existe um Brasil mal interpretado pelos historiadores, né? E um Brasil muito desconhecido, né? Nós somos um país de 500 e poucos anos, descoberto em 1500, mas que, na verdade, esse país só vai existir, de fato, para a memória a partir de 1800. Né? Aquele período fechado ali de 1500 a 1800, que era um país extremamente extrativista, né? A economia era essa, né? Então, ou seja, é um país proibido aos outros povos, só os portugueses, né, naquele período. E lá no iniciozinho de 1500 e pouco, os espanhóis, quando as coroas se juntaram, mas um período muito curto. E quando chega 1800, sim, aí vem a Missão de Debré, vem os missionários, né? O Brasil, ele existe para o mundo. E esse Brasil que existe para o mundo é o Brasil que nós conhecemos, assim, de pouco, de memória. Tem, assim, pouco, né? Tem muita coisa pouco interpretada a partir de 1800. Então, essa questão indígena, que é uma questão que remete ao século anterior,
a 1800, aí fica bem difícil de... Então tem muita gente imaginando coisas e tentando interpretar, né? E não tem motivo, realmente. Eu fico... Me chega muita pergunta. É uma reflexão interessante para fazer com as crianças. Exato. Né? Elas têm que ser preparadas para essa conversa, né? Que uma hora elas vão ter, né? E não faz muito sentido você ter aldeias indígenas em Teresópolis, porque o índio, ele podendo morar perto do mar, com comida farta, com o sol produzindo os frutos, né? A região de Serra é uma região mais complicada para a fruta, né? As frutas aqui são inseridas, né? As frutas vêm a partir do Jorge Macho, a pera, a maçã, as outras frutas do dia a dia nosso, eles vieram depois, né? Então, as nossas árvores aqui dão frutas para pássaros, né? Não para gente, né? E lá na praia tem, os índios eram muito acostumados com os peixes, né? O alimento dele era outro, né? Mas nem por isso a gente deixava de ter a caça, né? As montanhas eram muito fartas de caça, principalmente quando a caça raleava naquela beira do mar. E é interessante, né, Vanderlei, porque eu já fui às escolas, né, fazer o trabalho, né, e as crianças perguntam isso, né? Mas essa história é de verdade? Eu falei, por isso que é a lenda, né? Porque lenda é lenda. É historinha, né? É um desenho animado. Pois é uma história real, né? É um personagem fictício, né? Mas que conta um pouquinho a história também do Centro Cultural, né? Da ProArte, que poucas pessoas também sabem que a ProArte, né, aqui, ela era uma, né, das sedes, né? Porque a ProArte ela existia em todo o Brasil, né? Mas isso aí já é outra história para a gente contar. Mas surgiu aqui, né? Isso aí. Mas surgiu aqui a partir do Theodor Berger, a partir daí. E aí, Vanderlei, esse gancho, né, a gente pega também para o tema central da FLICT, que é a inclusão, leitura para todos. Essa inclusão, né, a gente está se referindo, né, não a pessoas portadoras, né, de necessidades especiais, também, né, mas a inclusão de temas, né, a inclusão da literatura indígena, a inclusão da literatura negra, né, a inclusão de temas fraturantes na literatura, temas sensíveis, né, então a literatura e a leitura para todos. É isso que vai diminuir a nossa intolerância, né? Exatamente. É uma coisa muito regada, então a gente tem que realmente ir preparando para isso, e a criança, ela é o melhor Exatamente, mídia, né, não ter temas, né, que sejam tabus, que sejam proibidos, né, ou minorias, né, que não tenham acesso à literatura, que não possam, né, mostrar a sua escrita. Então, esse é o nosso propósito. Todas as mesas literárias, elas têm temas que são temas assim bem instigantes para a gente falar sobre esses assuntos com as crianças, né? A gente começar a falar com os pequenininhos sobre isso também. A gente tem medo do desconhecido, né? A gente teme o que não conhece. E isso tem que ser travado lá na infância e na adolescência, né? A criança, a mente dela é mais aberta, né? A gente já está fechando a mente, né? Quando passou da adolescência, você começa a se fechar. Você já absorveu tudo que você acha que precisava absorver e começa a formar conceitos, né? Criar preconceitos sobre muita coisa. Exato. E aí esse assunto chegar na criança na fase do início da escola, no fundamental, faz com que elas não bloqueiem, né, essas informações. Que elas estejam abertas para essas novas ideias. Exato. E para elas entenderem, coisa que depois que você cria o preconceito, aí tem que ter muita ética, tem que ter muito durão, tem que ser muito forte, né, para conseguir reverter isso, porque é uma caixa se fechando já, né? Então é muito, muito importante que esse assunto chegue na escola, sim. E aí vem o Ziraldo, como é que é isso aí? Vem o Ziraldo como patrono, né? O que eu fiquei assim muito feliz foi uma ideia que nasceu assim, né? Quando eu vi a palavra FLICT. Tá aí, né? Imediatamente veio, né? Feira do Livro e da Cultura de Teresópolis. FLICT está dentro de FLICT, né? Ótimo. E o livro do Ziraldo é o primeiro infantil dele, né? E fala justamente sobre inclusão, né? Porque FLICT é uma cor que ela não era aceita por todas as outras cores, né? Que eram as cores bonitas, vamos dizer assim, né? O vermelho, o azul, o amarelo, cada um tinha, né, um atrativo, e FLICT era uma cor que ninguém sabia definir que cor era essa. E o Ziraldo escreveu esse livro em 1969, quando o homem estava indo à Lua,
né? E para quem não conhece a história, né, no final ele diz que a lua é Flicts, né? A cor da lua é Flicts. Ele tinha sacadas E geniais, ele né? encontrou depois, né? Teve a oportunidade de encontrar com o astronauta, né? Que pisou pela primeira vez na Lua, e ele confirmou. Ele falou: Ziraldo, realmente a Lua é Flicts. E aí ficou um livro, né? Que é emblemático, é um livro, né? Na literatura infanto-juvenil, um clássico. Esse aqui, né? Que eu estou aqui é uma edição que foi especial dos 50 anos, né? De publicação dele, é uma edição linda. E nós vamos ter lá na Flict, né, vários momentos em que nós vamos falar das obras do Ziraldo, as crianças vão poder ter contato com isso. Vamos ter 2 peças de teatro, né, uma que vai ser montada pelo Edinar Corradini, que é o Menino Maluquinho, e a outra pelo Adriano Ramires, que é o Flict. Né? Então, uma vai abrir a feira, né, no dia 11, e a outra vai fechar no dia 14. É muito né? boa essa Então, são 2 apresentações em homenagem ao Ziraldo. E eu tenho um carinho muito especial por ele, porque o meu primeiro livro, O Água Viva, foi uma inspiração a partir, né, de uma revista do Ziraldo, que foi distribuída nas escolas lá no Rio, falando sobre o Dia Mundial da Água. E a partir dessa revista do Ziraldo é que eu tive vontade de escrever O Água Viva, que foi o meu primeiro livro, que quando eu publiquei eu estava vindo aqui para Teresópolis. Então tem toda uma história também, né, sentimental, que eu estou carregando aqui para essa primeira Flict, né, que eu espero que seja aí um marco, né, na nossa história, que a gente possa desenvolver muitos outros eventos como esse. E tem convidados especiais, né, Vanderlei? Convidados estão sendo divulgados lá na página do Instagram, sabendo, né? do Instituto Ama Leitura. Todos os nossos convidados estão lá. Todos esses autores, escritores, educadores locais, né, aqui da cidade, mas temos convidados que vêm de fora, especialmente a grande Bia Bedran, né, nossa querida aí de todas as escolas, né, não só dos professores, mas de crianças, jovens que têm uma lembrança dela, né, de infância, muito adulto, né, que ainda tem a lembrança dela de infância. Temos a Cristina Vilaça, que é uma escritora também maravilhosa e que foi moradora aqui de Teresópolis, né? A Cristina morou aqui durante 5 anos e ainda mantém essa ligação muito forte com a cidade. O Álvaro Ottoni, que foi morador de Friburgo, né? Ele morou aqui também na região serrana e ele é um autor pioneiro na escrita sobre ecologia para a infância, né? Então, ele tem um livro também que é A Árvore que Fugiu do Quintal. E eu tive a felicidade agora de lançar, ele escreveu o texto e eu ilustrei o Quem Mora Aqui, Quem Mora Lá. Né? Então, também vai ter esse lançamento na Flict. Flávia Savari, que é a nossa querida aqui de Teresópolis, né? Premiadíssima, Prêmio Jabuti. Nós já fizemos homenagem a ela no seminário Ama Leitura, e agora na Flict ela está aí de volta, né? Participando com a gente. Flávio Carneiro, infelizmente, não vai poder participar, que também é outro, né, um dos nossos autores aqui de Teresópolis, premiadíssimo, mas ele, infelizmente, durante a semana é complicado, porque ele trabalha no Rio, então ele não pôde ter essa participação. Né? Então, são pessoas que estão, assim, né, nos dando aí a honra de abrilhantar mais ainda essa grande corrente aí que se formou, né, com todas as pessoas que trabalham pela literatura, pela criança, pelo jovem e pelo livro. Muito bom. Agora é aguardar a Flict, que ocorre de 11 a 14. 11 a 14, 11 vai ser uma... 11 a 14 de setembro, é de terça-feira, né? Quarta-feira a sábado. sábado. Né? E vai encontrar no sábado com o Festival Poeterê. Né? Então, o final da Flict né? vai ser o Festival Poeterê, aberto ao público, né? De 10 da manhã às 10 da noite. A Flict funciona de 8h30 da manhã a 20 horas, a 8 da noite. Já no sábado é de 10 da manhã às 22h. E são, né, 12 horas de atrações ininterruptas, né, de todas as linguagens artísticas, dança, música, né, é um dia de festa. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E nós temos pessoas também que nos apoiam, né? Que eu acho importante a gente falar aqui, né, Vanderlei? Você é uma delas, né? O Diário de Teresópolis, que sempre apoia, né, todos os eventos.
Nós vamos ter as livrarias da cidade, que também, né, foi assim, fizemos questão de convidar essas livrarias. Não tem livrarias de fora, não tem editoras de fora do município para esse primeiro evento, né? Nós estamos realmente, né, mantendo esse propósito. Então, a Livraria Litera, a Livraria Clube Cultural, a Editora Alecrim e a Academia Teresopolitana de Letras, né? Eles é que vão manter esses espaços com livros para as crianças, né, manusearem e também comprarem, quem desejar, né? Então, durante toda a feira, os estandes vão funcionar. E temos o apoio também do Hotel Vila Nova, né, que está hospedando esses nossos convidados, né, de fora. Jorge Bragança sempre disponível. Né? Doutor Jorge Bragança, sempre maravilhoso, né, sempre nos ajudando. Eu sempre ligava, Jorge, eu preciso de 2 suítes, porque eu tenho evento de cultura, sabe como é que é, né? Você tem que achar os amigos para conseguir trazer, às vezes trazer um autor, trazer uma atração qualquer. E sempre, na hora, Vanderlei dá sim, tal. Sim. Não tem, mas eu arrumo. E se não tivesse lá, ele arrumava alguém que desse essa hospedagem para a gente, para ter o evento, né? Ele sempre foi um grande patrocinador, um grande apoiador das coisas da cidade. Um abraço para o Jorge Bragança. Eu também, né? Eu também, né? Quero agradecer a ele, porque ele deu assim muito apoio, muito incentivo para essa parceria do Instituto Ama Leitura com a ProArte. Então, ele e a Edenise também, né? Ela está sendo assim, uma pessoa, né, fundamental nesse processo todo. Está fazendo diferença, né? Está fazendo diferença. A Edenise é ótima. Né? Ela é realmente uma pessoa, né, que tem, assim, né, não só se identifica, mas ela realmente tem um amor, né, pela cultura e por tudo que tem sido feito lá, né, no Centro Cultural. E os patrocinadores, né, como eu falei, que é a ICQL Química, a DAFEL e a própria fundação, né? A Fundação Serra dos Órgãos, que eles também, né, têm aí esse propósito, né, de manter o Centro Cultural FES ProArte, que é mantido a partir, né, através da fundação. Então, só agradecer essas pessoas todas, Vanderlei. Eu termino, né, aqui o nosso bate-papo com essa palavra mesmo, sabe? A gratidão, né? Eu vejo que é isso. A gente tem que fazer algo de bom, né? Como você falou. Erros vão acontecer, claro, né? Um primeiro evento, a gente sabe que é isso mesmo, né? E a gente está aí para isso. E vai ter surpresas também. Vão ter surpresas no meio do caminho, coisas que a gente não espera. Às vezes vai ser melhor do que se pensa. Exato, né? Mas é isso, a gente fazendo aí, né, com toda boa vontade, com todo amor, honestidade, tem tudo para dar certo. E eu torço muito para isso. E todos que estão junto comigo, tenho certeza que estão torcendo também. Muito bom. Então, tudo organizado. Os convidados já estão com seus ingressos, os artistas já estão com suas datas agendadas, eu vi uma programação na internet, já está sendo compartilhado isso, né? Vai ter no jornal também, diário, vai publicar as atrações ali de cada desses dias, entre o dia 11 e 14 de setembro agora. Falta mesmo o Teresopolitano participar, apoiar e estar presente para curtir essa primeira FLICT Teresópolis. Até lá, obrigado, Ana, pelo convite. E a programação, né, Vanderlei, pode baixar lá no Instagram, né, do Ama Leitura, fácil, né? Instituto Ama Leitura, está lá no link, né, da bio. É só baixar a programação, tem um PDF com tudo direitinho, horário, dia de todas as pessoas, né, e os ingressos lá na hora, chegando, né, na recepção. Tem lá os ingressos para serem retirados, né? E as escolas já estão todas agendadinhas. Perfeito. Tá? Obrigada, então, Vanderlei, mais uma vez aí por esse momento, viu? Muito obrigada. Até lá, até a FLICT, de 11 a 14 de setembro, no Centro Cultural FES ProArte. É isso.